podem ser rescindidos. 10 anos, por mais de 10 anos, se hoje o contrato está em vigor, ainda tem 10 anos pela frente, como que seria essa abordagem? Legalmente. Bom, legalmente, primeiro, qualquer descumprimento do sistema de concessão, você pode rescindir o contrato unilateralmente. Se... Não. É o seguinte, quando você faz um projeto de concessão, você determina as quantidades de linhas que têm que ser cumpridas, as quantidades de trajeto que tem que ser feito, horários que tem que ser cumprido. Se a prefeitura tiver um sistema de fiscalização efetivo e esses horários não estiverem sendo cumpridos, a qualidade do ônibus que está sendo sucateado e o serviço que está sendo prestado, você pode rescindir unilateralmente. Agora, se eu tiver tudo bonitinho, se a empresa de ônibus está cumprindo tudo certinho, quantidade de linhas, quantidade de ônibus que eu duvido, porque eu já citei no começo, que quando a quantidade de passageiros diminui, não existe, não fecha a conta. Aí vem a pressão do prefeito para aumentar o subsídio, aí reduz o ônibus, ele corta o horário, diminui a qualidade do ônibus e por aí vai. Então, começa a sucatear o sistema. Então, faz de conta que está prestando serviço. E se o prefeito fechar os olhos, faz de conta que está recebendo o serviço e tudo continua. Agora, se tiver uma conscientização, que eu citei já, se você pensar, eu vou mudar o conceito, chama o empresário e fala, senta aqui, menino, é o seguinte, eu transporto X passageiro hoje, X quilômetros rodado. Você está gastando tanto, recebendo tanto, eu estou colocando mais tanto. Se o prefeito se organizar, ele colocar no seu orçamento, mesmo que ele tenha que aumentar no seu orçamento esse investimento, e ele entender como uma política pública para atender a população, diante de tudo que nós já falamos aqui, do benefício que a população tem, e ele entender que vale a pena e entender como investimento e não como despesa, ele chama o empresário e fala, olha, o que é melhor? Você tem quantos ônibus rodando? 50 ônibus, tá bom. Então a partir de agora eu estou subsidiando tanto. E nós vamos implantar um sistema de fundo que vai ajudar a subsidiar isso também. Você concorda em, a partir de agora, ao invés de você ser concessionário do serviço, imagina o dono da empresa, sofre, não estou falando que existe só malandragem nas empresas, tem empresas sérias. Mas eu citei que 200 empresas, mais de 200 empresas quebraram com a pandemia. Então imagina que isso reflete, o que o empresário quer? Ele quer chegar no final do mês, receber um valor justo e prestar um serviço justo. Agora, se ele não está recebendo adequado, diminuir o passageiro e tal, etc., ele não vai prestar um serviço de qualidade. Então esse é o maior problema. Agora, tem que chamar o empresário e falar aqui, olha, você vai receber X por ônibus. E você tem que rodar até tantos quilômetros aqui, não importa a quantidade de passageiros que vai transportar. Isso baseado em estudos. Evidentemente que qualquer empresário que entender a matemática, ele vai falar, eu quero tarifa zero. O tarifa zero não é algo para punir o empresário, não é algo para acabar com o empresário, não é isso, é muito pelo contrário. É trazer o empresário para entender a importância desse projeto de transporte gratuito e ele ser um partícipe e não excluído. Então é isso que nós temos que bater. Então eu não tenho problema nenhum. Eu fui conversar aqui, Paulo Ruas, dono ele constrói carroceria de ônibus, carrocerias, dono do Banco Ruas, um cara empresário muito bem conceituado em São Paulo. Ele tem mais de 5.000 ônibus operando. Eu fui perguntar para ele e falei dele tarifa zero. Fiquei 3 horas conversando com ele, questionando aqui, questionando ali, questionando aqui, questionando ali. Quando eu terminei a conversa, ele me agradeceu e falou, olha, eu sou a favor do tarifa zero também, empresário de ônibus. Então não é uma questão que precisa entender o funcionamento. Não é ter essa visão de pejorativa de que nós estamos para acabar com o empresário. Quando eu botei o tarifa zero em Vargem Grande, a primeira coisa que eu falei, José, você vai morrer. Eu falei, vou morrer no mesmo dia. Tomara que demore bastante. Porque tem a máfia
não sei do que, porque tem a máfia não sei do que. Eu falei, deixa a máfia me falar com o espírito que eu estou pensando. E o objetivo aqui não é acabar com ninguém, eu quero que o empresário, ele tem que ter lucro, mas que tenha um lucro honesto da forma correta. Desculpa eu me estender, mas me dá a palavra, Edu. Isso, você quer fazer uma fala final, um comentário? Sim. Tira uma luz dessa aqui. Enquanto eles falam, eu vou mostrando umas fotos. Sim. Só o comentário da fala do estudante, eu achei interessante ele falar que está mobilizando, né? De repente, eu não sei como que é a realidade aqui da universidade. Em Itatiaia, né? Como nós não temos universidade, então assim, a gente desloca para outros municípios. De repente, seria interessante também implantar o transporte universitário gratuito para as cidades vizinhas, porque às vezes não tem um determinado curso aqui no município, o estudante ele tem o direito de estudar em outro município próximo aqui, né? Desde que seja com uma distância considerável. Então assim, de repente vocês mobilizam, faz esse estudo também de quantas pessoas, né, que deslocam para outras cidades e que pagam, né, o transporte. Pessoal, enquanto a gente está falando aqui, aproveitando o fundo ali, eu estou apresentando a vocês algumas formas de transporte que eu vivenciei. Peru, Bolívia, Colômbia, Argentina, Uruguai. Então, algumas eu tive a oportunidade de fotografar, eu vou mostrar isso para vocês verem como que lá fora o conceito é completamente diferente. Pode acontecer. Eu tenho uma ideia, quem viajou aqui de Enza, como é que chama aí, Gardênia, a última vez para Belo Horizonte, por exemplo, passou um sufoco danado, não tem uma semana que o ônibus não quebra, a passagem são 300 quilômetros, prefeito, são 300 quilômetros, você paga aí, eu acho que R$140. Olha, esse ônibus que você está vendo aí, isso aí é na Bolívia, Cochabamba. A passagem mais cara que eu paguei de Santa Cruz de la Sierra para Cochabamba são quase 600 quilômetros pela cordilheira. Sabe quanto custou a passagem? R$80 para gente. E o ônibus tinha até cabine com cortininha. E você paga a passagem, por exemplo, se o seu banco inclina mais ou menos. Pelo grau de inclinação, você tem, dentro do mesmo ônibus, você tem 3, 4 passagens diferentes de preço, conforme você vai usando. Então eu só queria dar essa. Esse é que eu viajei nele. Esse foi o ônibus que nós pegamos. R$80 para viajar quase 600 quilômetros. Serviço de bordo, televisão igual ao avião, você viu esse filminho. Então assim, eu vou mostrando isso aqui, depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, também está aberto aí, né, a discussão, viu? Pode continuar aí. Vinícius, acho que a gente vai encerrar, né? Se você quiser fazer uma fala. Zé? Acho que a gente dá tempo de mais uma pergunta. Como é que tá o horário? Assim, Zé, quer? É para você? É para você ou alguém aqui? Espera aí que eu vou te... Boa noite, pessoal. Meu nome é Zé Roberto, sou professor aqui da universidade. Fiquei muito feliz com o evento. Até liberei a turma aqui. Colocamos em votação a participação. Infelizmente, a maioria da turma quis vir, porque eu também queria muito vir. Excelente, assim, estou muito feliz de ouvir as experiências. E uma última pergunta é como que se dá nos meus municípios o processo de escuta social em relação
é o sistema de transporte, as linhas, as questões, os problemas que a sociedade levanta e como se dá também um processo de participação social num sistema de gestão. Que acho que uma das coisas também que esse tipo de iniciativa permite é fortalecer o controle social e a participação democrática nesse processo, que ele fica mais flexível com o aumento do controle estatal do sistema de transporte. Som. Professor, primeiro, parabéns pela pergunta, eu acho importantíssimo. Obrigado pela participação dos seus alunos aí, eu acho que essa participação para nós que vamos compartilhar aqui as ideias é fundamental. Primeiro, eu acho que qualquer cidade que tiver a intenção de implantar o Tarifa Zero, eu acho que ela tem que fazer um estudo técnico, contratar uma empresa para entender a questão da mobilidade, verificar a questão das linhas, porque empresas especializadas, elas já fazem uma pesquisa de quantos funcionários tem determinada empresa, quantos passageiros vão se utilizar no transporte. Então existe um estudo mais aprimorado. Feito isso, é elaborado uma apresentação do trabalho e é marcada uma audiência pública, normalmente na Câmara Municipal, que é o que foi feito lá em Vargem Grande, e aí é convidada a sociedade para participar, é apresentado essas planilhas e recebe a sugestão da sociedade em algo que deveria ser alterado. Feito isso, é aprovado a lei na Câmara Municipal, que é o que nós fizemos lá, tanto para alterar o Código Tributário Municipal, porque não havia uma previsão legal para isso, e também uma lei autorizando ao prefeito a implantação do Tarifa Zero. Tudo isso é respaldo jurídico. Pelo menos nós fizemos assim. Mas houve sim a participação da sociedade no sentido de, após feito o estudo, apresentado uma planilha de linhas, quantidade de ônibus e a participação da sociedade nessa audiência. Tá bom? Eu queria agradecer aqui a presença de todos. Deixa antes só passar para o Vinícius, se quiser falar de agradecimento, para o Josué também, depois eu... Agradecer esse convite do Jorge, e a gente está sempre à disposição, todos os alunos, né, os professores também que liberaram os alunos para estar participando aqui, e vamos firme trabalhar. É aquele velho ditado, né? A união faz a força. Nós estamos aqui hoje, né, dando esse primeiro passo. Eu acredito que futuramente ele voltar aqui no município, né, para andar no transporte gratuito aqui para todos, né, para toda a população. Eu também quero agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que eu estou à disposição. Deslocar 360 km foi um prazer vir aqui primeiro curtir a paisagem, descansar um pouco, porque na hora que você está no gabinete, você já viu, você trabalha pra caramba, então é uma oportunidade de a gente dar respirar esse ar maravilhoso aqui da região e levar um queijinho para São Paulo. Duro que a turma, quando a gente vem, tem que levar um porta-mala cheio. Você falou para mim, traz um queijo para mim, traz um queijo para mim. Essa é pão de queijo e queijo, né? Então eu quero agradecer de coração aí todo esse acolhimento aqui que foi maravilhoso e me colocar à disposição. Eu já fiz várias palestras e conversas, esse bate-papo em diversas câmaras de vereadores, e eu vejo que o prefeito normalmente ele esbarra em alguma situação quando ele tem uma ideia, às vezes acaba tendo alguma restrição perante a Câmara, né? Mas aqui é o vereador que vai votar contra o Tarifa Zero de ônibus. Só for louco, né? Mas tem louco por aí, viu? Então eu acho que a gente tem essa possibilidade de estar compartilhando experiência. E às vezes quando o prefeito fala que é da própria cidade, ele às vezes não tem o mesmo peso quando a gente vai e conta um pouco da experiência de outras cidades. Então acho que é importante esse diálogo entre a sociedade. Não estou dizendo se o prefeito está certo, está errado, se o vereador está certo, está errado. Estou dizendo o seguinte, cada um tem que estudar a sua realidade, com calma, com responsabilidade, mas não deixe de olhar na hora de fazer a sua concessão, ou mesmo neste momento que nós estamos falando que esse sistema de concessão está fadado a colapsar nos próximos anos, para pensar um pouco.
quando que vem ter eleição, eu vejo que muitas cidades vão fazer, a oposição talvez vai bater e falar de tarifa zero, tarifa zero, tarifa zero. Mas tem que tomar cuidado também, porque não é só fazer oposição e falar, tem que ter o tarifa zero. O opositor tem que ter na cabeça, mas com o que eu vou fazer? Como é que eu vou esse contrato? Como é que eu vou buscar isso? Então não é simplesmente vender uma proposta aleatória, tem que vender uma proposta coerente, baseada em estudo, baseado no que vai fazer, para não ficar no vazio, como infelizmente teve uma cidade, vou citar nomes aqui, que quando eu lancei o tarifa zero, o candidato a prefeito de oposição esteve na minha cidade, pediu se eu poderia gravar um vídeo depois que eu implantei o tarifa zero, e ele prometeu no plano de governo que implantaria o tarifa zero na cidade e não implantou. Então, é pior você não prometer do que prometer e não cumprir. Então, eu acho que tem que cumprir com responsabilidade. E não teve elemento para dizer o que não é cumprir. Isso que é o mais triste. Então, enfim, é isso que eu gostaria de deixar aqui. Um abraço a todos. Estou à disposição, vou ficar por aí. Quiser alguém tiver alguma dúvida em particular, quiser bater um papo, estou à disposição. Muito obrigado. Pessoal, obrigado uma vez mais, boa noite, obrigado aos alunos, obrigado especialmente ao Mafra, ao Zé Roberto, por estarem presentes aqui, professores aqui da Unifal Varginha, aos alunos que estavam presentes, a plateia toda, os representantes dos prefeitos, governos, enfim, a todo mundo que esteve aqui hoje. Espero que tenham uma boa noite, que fiquem bem, e que agradecer também ao Jorge, e a essa importante organização desse evento, para a gente estar trazendo esse debate também para a realidade aqui de Varginha. E se você quiser falar amanhã tem uma série de programações, e Jorge vai descrever aqui para a gente. Boa noite, fiquem bem, obrigado pela presença. Só reforçando aqui que amanhã nós temos um dia grande, pela manhã e à tarde. Vou apresentar para vocês uma entrevista com o professor Lúcio Gregori, que foi um precursor da tarifa zero lá em 1990. Vou falar com o prefeito de Caucaia, do Ceará, ao vivo, uma entrevista gravada com o Esquilo, ex-prefeito de Muzambinho, e a situação que ele implantou lá e a decadência que ele está vendo hoje em Muzambinho, essa questão da administração. Uma entrevista com a vereadora da Comissão de Transporte de Curitiba, que foi visitar Caucaia, no Ceará, para ver como é que eles trabalhavam, para ver se Curitiba também podia fazer parte desse sistema. Além disso, eu quero ouvir Lagoa da Prata amanhã, e também a presença do companheiro Celso Haddad, da Empresa Pública de Transporte de Maricapa, que vai fechar o nosso evento aqui amanhã à tarde. Então, convido vocês aí, a partir de amanhã às 9 horas, nós estamos aqui para falar mais um pouquinho de tarifa zero e ouvir tanta coisa boa que nós ouvimos aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês, o prefeito, o vereador, o professor aqui também. Boa noite para vocês, todo mundo.